Olá, bem-vindos a mais um report mensal do Novos Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de maio. Bom, no cenário internacional, né, a gente teve um forte mês, principalmente liderado pelas bolsas, né, em especial pela Bolsa Americana. Tudo partindo aí pelo o Trump, o governo americano, voltando atrás aí com a questão das tarifas, dando mais tempo para os países se adequarem, conseguirem chegar num acordo. Né? A gente já tinha visto um forte movimento de reversão em abril, né? Após uma queda de 15% na Bolsa Americana, depois voltou a 17% da mínima. E em maio, né, a gente já começou logo na primeira semana com os Estados Unidos, né, voltando atrás com as tarifas em relação à China, né? Todo mundo sabia que era insustentável, né? Só que a grande surpresa foi que o mercado estava indo, né, no final de semana com conversas que ia reduzir para 50%, 80% as tarifas com a China, e ele praticamente retirou tudo, né? Deixou os 10% de linear e os 20% do fentanol, que dá os 30%. Né? Então deu bastante tempo aí para conversar com a China. Isso ajudou a impulsionar aí, né, os ativos globais, principalmente os Estados Unidos, né, que tinha sofrido bem no relativo, mas ainda foi um mês, né, de dólar fraco. Né? Acho que o mercado elegeu o dólar aí como uma rotação aí, grande, todo mundo diversificando os riscos aí para o dólar. Tá? Além disso, a gente teve no Congresso americano, né, teve a votação do budget, né, para os próximos anos, né, e teve uma surpresa um pouco negativa, que estão aumentando aí, os gastos fiscais nos primeiros anos, para depois compensar até completar os 10 anos. Né, então a projeção para os 10 anos é um déficit estável, só que tem um estímulo fiscal no curto prazo. Então isso ajudou, né, junto com esse movimento de risk-on, né, na Bolsa Americana, com a China, né, junto com esse orçamento aí mais forte, ajudou as bolsas e ajudou os juros também nos Estados Unidos a abrir, né, abriu ao redor de 30 bips. Então o mercado tirou aí 3 quedas que tinha para esse ano, está corrigindo para 2 quedas, né, de 0,25 no final do ano. A gente teve também de importante, né, o Banco Central japonês, né, parou de comprar a parte longa, então a gente teve um movimento de abertura de juros que ajudou a botar o 30 anos aqui nos Estados Unidos, né, também acima de 5, né, que gerou algum estresse momentâneo no mercado, mas o mercado se acomodou aí no final do mês. Né, e na última semana a gente voltou a ter alguma volatilidade com tarifa, né, dos Estados Unidos, né, voltando a ameaçar a Europa, que está demorando para chegar aí num acordo aí mais rápido. Mas o tom foi bem positivo aí no mercado internacional, né, com bolsas para cima, né, juros para cima, e o dólar ainda fraco aí no mundo. Bom, no Brasil a gente teve, né, do lado econômico, uma surpresa positiva com o IPCA, né, que veio, né, não só no índice melhor que esperado, mas por dentro, né, a parte de serviços e alguns núcleos mostrando desaceleração, né, indicando aí que estamos próximos aí do fim do ciclo de aperto de juros. Mas, pelo outro lado, né, o número de emprego, o CAGED veio muito forte, né, saiu o PIB no primeiro trimestre, por mais que o headline veio mais fraco, mas por dentro, né, quando você exclui a parte agro, né, veio ainda sinalizando uma expansão robusta. Né, então isso em conjunto trouxe, acho que uma preocupação aí pro Banco Central, né, porque a economia está demorando para desacelerar. Inclusive alguns diretores comentaram isso, em especial o presidente do Banco Central, que fez uma live aberta, né, mostrando surpreso com a robustez aí da atividade. E isso tudo fez com que o mercado aumentasse a chance aí de mais uma alta aí de 0,25 agora no mês de junho. Né. O Brasil não conseguiu acompanhar aí melhor do cenário, né, externo. A gente teve, né, confusão aqui política com, né, a adoção de IOF para tentar fechar as contas
fiscais de 25 e 26, teve uma repercussão muito negativa, né? Então o mercado oscilou bastante em alguns dias, principalmente no mercado de juros, né? Que teve uma alta mais expressiva, o mercado de dólar também, então isso prejudicou aí o Brasil no final do mês. Teve também a crise do INSS, né? Mostrando, acho que um rombo grande, né? De alguns sindicatos, né? Tirando dinheiro dos pensionistas, né, que isso, né, ajudou aí a popularidade né, do Lula atingir a mínima aí, recente, né, que está fazendo o governo rever aí várias ações. Então isso complicou aí o final de mês do Brasil, mas trouxe aí muita discussão, muito debate de a gente, enfim, tentar enfrentar aí essa pauta aí do fiscal, de organizar as contas, não só para 12 meses, mas tentar fazer uma medida mais estrutural, olhando mais para frente. Isso vai permitir que o Banco Central, né, pare de subir os juros, aí pense e cair os juros ano que vem, né? Então a gente vai acompanhar, vai ser muito importante essa discussão agora no mês de junho, para ver se a gente consegue reverter essa tendência negativa aqui, né, na parte de juros, devido ao fiscal, tá? Então acho que esse vai ser o foco aí para o mês de junho. Agora falando sobre a rentabilidade dos fundos, né, foi um mês, né, difícil, né, a gente terminou ali com os fundos macros ali, zerados no mês, fundo de renda fixa também um pouquinho negativo, tá? A gente iniciou o mês ali aplicado em juros, né, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e como principal posição comprado, né, em call de WZ aqui no Brasil. Então foi um mês de bolsa, né, estável e dólar estável, né, então essa posição perdeu dinheiro, apesar de a gente conseguiu compensar isso com posições compradas numa carteira aqui de bolsa contra um índice, né, positivo, e algumas posições direcionais, né, a gente tem tido uma atuação bem tática aí na bolsa americana, sempre tanto na compra como na venda. A parte de moedas, né, terminou levemente negativo em 0,10, né, a gente tem feito algumas operações, tanto comprado como vendido em dólar, mas agora para junho a gente iniciou uma compra aí de euro, né? Teve uma realização no mercado, com a confusão com Trump ameaçando na Europa novamente com tarifas, a gente aproveitou para fazer uma posição mais estrutural. A gente acha que a gente está aí acho que no meio de um movimento de dólar mais fraco aí global. Acho que o euro, né, vai continuar sendo o cavalo aí, junto com o ouro, que vão entrar na cesta de diversificação de todo mundo. A parte de renda fixa internacional, né, então com o menos 0,30 devido à exposição aplicada nos juros lá fora, depois com o primeiro acordo de China e Estados Unidos de postergar as tarifas, né, zerou essa posição, né. Estamos agora olhando em junho para voltar, olhando os dados da economia americana de perto, tá? E a parte de renda fixa local, né, perdeu menos 0,46, os fundos de renda fixa perderam mais, está ao redor de 0,80, está com uma posição maior, porque a gente, né, não tem a posição comprada em bolsa que o Brasil, que os fundos macros têm, e no mesmo sentido, a gente iniciou o mês aplicado, zerou com esse risk-on global, né, com os Estados Unidos e China voltando atrás nas tarifas, depois a gente voltou a aplicar, né, principalmente reforçou a posição depois do IPCA benigno, né, tudo estava indo em direção, né, dólar fraco, IPCA convergindo, o BC parar de subir os juros, e na última semana do mês com a confusão do IOF, né, a gente teve, né, estopando parte da posição que gerou perdas, né, por causa de headline para um lado para o outro, e a gente começou a repor essa posição nesse início de junho. Tá? A gente acha que aumentou a chance do BC subir 0,25, a gente tem estrutura de opções para pegar esse movimento, e a gente está mantendo a posição mais intermediária para longa aplicada, né, pegando esse risk-on global. Acho que os juros dos Estados Unidos na parte longa está alta, né, no 30 anos ao redor de 5, a gente tem tudo para se acomodar e daí para baixo, que vai ajudar nesse trade. Acho que o dólar vai seguir
fraco global, o dólar aqui está brigando aí numa região de 5,60, 5,70, né, que se perder esse patamar vai ajudar aí numa desinflação. O BC acho que subindo 0,25, acho que reforça aí um sinal de passar credibilidade, eu acho que vai ajudar a parte longa aqui dos juros, né? Então o resumo voltou para a posição aplicada em juros, um pouquinho mais longo, e temos a estrutura de opções para pegar uma alta de 25, em moedas a gente está focado aí na compra do euro, e na bolsa estamos mantendo nossa posição aí comprada em AWZ aqui, usando o S&P, a bolsa americana, taticamente mais na venda para proteger a posição. E no juro internacional estamos de olho aí para voltar a aplicar, está um pouquinho aplicado no juro americano, mas vamos acompanhar os números durante em junho para ver se a gente reforça essa posição. Olá pessoal, eu sou Vitor Ari, sócio gestor de crédito aqui na Novos Capital. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o mercado de crédito aí durante o mês de maio. Então, no mês de maio a gente viu que, por mais que você teve uma performance positiva em boa parte ali dos ativos de risco, isso foi muito mais dado por uma rotação global, mas quando a gente olha para o âmbito local, a gente vê que o investidor local ainda mantém um apetite baixo ali para ativos de risco, e esse acabou que trouxe uma continuidade ali de um apetite para os ativos de crédito e fundos de crédito em geral. Então esse apetite fez com que a gente tivesse um fluxo positivo ali para a indústria, os fundos cash enhanced ali, que tem um perfil de resgate D0, D1, tiveram uma captação líquida de 3 bilhões no mês de maio. Os fundos high grade entre D30 e D45 tiveram também uma captação positiva ali de 1 bilhão no mês de maio. E os fundos infra, que vinham sofrendo resgates nos últimos meses, ainda teve um leve resgate líquido ali no mês de maio, mas numa toada mais leve do que vinha acontecendo, que foi um resgate ali em torno de 400 milhões. Então esse fluxo que entrou no mês de maio, esse apetite ali por parte dos investidores no mês de maio, trouxe para a gente algumas implicações. A primeira foi um mercado primário robusto, com 20 bilhões de emissões ali de debêntures tradicionais, não incentivadas, e 10 bilhões de emissões de debêntures incentivadas. Esse volume foi bem absorvido pelo mercado, a demanda por parte do mercado conseguiu tomar bem esse volume de emissões. E não só isso, além dessa absorção ali das emissões do mercado primário, também um fluxo forte ali no mercado secundário que provocou uma compressão ali dos spreads de crédito. E quando a gente olha desde os âmbitos de um índice amplo a um índice que olha empresas um pouco mais mid-grade ali, low-rated, e também uma compressão dos spreads de índices de infraestrutura, mesmo tendo uma captação líquida negativa ali, mas ainda assim uma demanda por esse tipo de ativos. Então, a gente pode ver que na parcela de índice de debêntures ampla, a gente teve um fechamento de 14 bips, quando a gente olha no índice de debêntures low rated, também um fechamento ali de 14 bips em linha com o índice amplo. E na parte de infra, um fechamento um pouco mais tímido, mas ainda ali um fechamento de 7 bips acontecendo no mercado de debêntures incentivadas. Querendo ou não, isso trouxe uma boa atribuição de performance ali para o nosso fundo de crédito high grade e também para o incentivado na parcela de crédito. A gente conseguiu capturar esse fechamento e ter um bom resultado no mês. E a forma que a gente está posicionado hoje, olhando daqui para frente, continua sendo o mesmo trade que a gente iniciou lá no início de abril. Então em abril a gente iniciou esse trade que era uma rotação de redução dos papéis que tinham ficado muito consensuais, de emissores que acabam sendo top picks ali da grande maioria dos fundos, que são nomes que têm um perfil super high grade, têm um perfil mais AAA, mas que acabaram por sofrer essa demanda e serem mais consensuais, acabaram ficando com spreads muito comprimidos. Ao primeiro passo, ali ao longo do mês de abril, isso acabou que não jogou tanto ao nosso favor, dado que esses spreads continuaram comprimindo na margem, mas ao longo do mês de abril já jogou ao nosso favor, dado que uma vez que a gente reduziu esses nomes super AAA, a gente fez essa rotação buscando alocar em ativos que têm mais prêmio, que a gente consegue enxergar ali ainda spreads que
na sua composição de risco-retorno fazem mais sentido. E obviamente que assim, nesse perfil desses papéis que tem um cunho mais mid-grade, um pouco menos high-grade, fica muito importante ali o acompanhamento, né, e a proximidade com a análise de crédito, mas ao passo que a gente faz essa rotação, a gente sai de posições que podem ser um pouco maiores, dado que eram perfis mais high-grade, para posições um pouco menores, dado que tem um perfil mais mid-grade. A resultante disso é um aumento de caixa, né, dado que a gente está saindo dessas posições maiores e passando para posições um pouco menores, né, a resultante é que a gente chega ali a um percentual de em torno de 30% de caixa, que é como a gente vem mantendo. Esse trade que a gente iniciou em abril e ele teve essa boa contribuição agora em maio, é o que a gente continua buscando, a gente continua alocado dessa forma, né, dado que a gente, mesmo depois dessa compressão de spreads ao longo de maio, a gente ainda vê prêmio nesses nomes que tem ali o perfil entre rating A e AA. Então a gente continua buscando essa compressão adicional que pode acontecer e fugindo um pouco de uma possível descompressão desses nomes que ficaram muito consensuais. Então é assim que a gente vem alocado para o mês de junho também, obviamente acompanhando de perto os emissores, acompanhando de perto ali os acontecimentos macro, para eventualmente ter alguma mudança ali ao longo do mês. É isso, a gente até o próximo report mensal, a gente está sempre disponível aqui para tirar dúvidas, né? O time de RI, de gestão econômico, né? Então continue acompanhando aí o nosso canal no YouTube, as redes sociais, que a gente está sempre colocando aí nossa visão para os mercados. Então, obrigado e até o mês que vem.